Aí a presença de Deus não esteve nesse momento, porque Deus estava irado. Mesmo Moisés ter intercedido pelo povo, porque Deus queria matar toda aquela geração de Jacó, que é de Israel. Mas Moisés lembrou Deus da promessa que ele fez para Abraão, Isaque e Jacó. E através da promessa, naquele dia, por Moisés ter intercedido pelo povo, Deus não consumiu toda aquela geração. Por isso que eu falo, Deus é um Deus justo. Se Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Deus não se corrompe com o pecado. Deus não negocia com o pecado. Mas Ele é fiel para cumprir sobre tudo aquilo que Ele prometeu na sua vida. E se uma hora você entendeu, se uma hora você se posicionou, se uma hora você se acertou de acordo com a vontade de Deus, as coisas de Deus vai se cumprir na sua vida. Então eu vou ler uma passagem que está em Êxodo 33, vamos ler capítulo 14 e capítulo 15. Que diz assim, Êxodo 33, capítulo 33, versículo 14 e 15, que diz assim: Respondeu-lhe: Irá minha face contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe: Se tua face não for conosco, não vos faça subir daqui. Nesses versículos aqui, a gente vê que Moisés estava pedindo a presença do Senhor para que ele prosseguisse com a caminhada, com a peregrinação que ele ainda tinha que fazer, porque eles ainda não tinham chegado ao destino. E se a gente for ver lá no versículo 12, Deus ainda se rejeitava que a face dele fosse com o povo de Israel, com Moisés, porque da ira, mas já aqui no 14, Deus fala que a face dele já iria com eles, porque Moisés já tinha intercedido ao Senhor, a presença do Senhor. E Moisés deixa aqui no versículo 15: se a presença, a face do Senhor não fosse com eles, que o Senhor não tirasse eles dali. Então aqui Moisés declara ao Senhor que tanto ele quanto o povo de Israel, mesmo sendo aquele povo que adorou outros deuses, que adorou uma imagem de escultura, aqui Moisés declarou que todo esse povo sempre foi e sempre vai ser dependente da presença de Deus. Então a gente traz para o contexto nosso, irmãos. Nós somos dependentes da presença de Deus. Não há nada que nós façamos na nossa vida se nós não tivermos a presença de Deus, se nós não tivermos a presença do Espírito Santo de Deus, a qual nos instrui sobre a vontade do coração de Deus, não conseguimos, irmãos, caminhar. Naquela época, irmãos, os tempos era difícil. Mas acredito eu que não tinha, assim, tantas distrações. Mas tinha. Mas acredito eu que nós estamos vivendo num tempo que nós temos muitas e muitas distrações. Então, se não for a presença de Deus para que nós venhamos suportar toda a nossa caminhada, irmãos, nós não vamos aguentar. A presença de Deus, ela nos traz tranquilidade, a presença de Deus, ela nos faz descansar
para viver, para caminhar sobre uma palavra. E como, irmãos, como que você tem feito na sua caminhada? Você tem buscado a presença de Deus? Você tem vivido um evangelho dependente da presença de Deus? Porque, irmãos, não tem como a gente viver um evangelho sem buscar a presença de Deus. E quando nós buscamos a presença de Deus, nós conhecemos mais sobre Ele e nós queremos mais ainda nos relacionar com Ele. E o relacionamento, irmãos, vai gerar a intimidade. E a intimidade com Deus vai gerar o quê? O temor em nosso coração para que a gente não tome certos atos, não faça certos atos, para que a gente não tome certas decisões, para que a gente não age de uma forma que entristeceria o coração de Deus. Então nós somos dependentes da presença de Deus. Quando nós sentimos, irmãos, a presença de Deus, irmãos, é algo sobrenatural, irmãos. Quando nós sentimos a presença dele, irmãos, nós só queremos chorar, nós só queremos nos entregar. Nós entendemos, irmãos, que nós não somos nada sem Cristo Jesus nas nossas vidas. Nós temos que ser cristãos, irmãos, mas nós temos que buscar, irmãos, a presença de Deus. Porque a presença de Deus, irmãos, ela não enche, ela não transforma. Entende, irmãos? Então, como você tem sido? Você tem buscado a presença de Deus? Você tem se atentado se a presença de Deus está forte? Faça uma reflexão, faça uma análise, irmão. Às vezes a gente tem vivido no automático. Às vezes a gente só tem ido na igreja. Vou pegar para ler a palavra. Mas faz isso de uma forma mecânica. Como de uma forma mecânica, David? Só faz por fazer. Acha que é um compromisso. E com isso, quando vai fazer, esquece da principal coisa. Senhor, que sua presença esteja comigo ao entrar na igreja, ao sair da igreja, a vir para minha casa, a ler a tua palavra, a fazer um clamor, a iniciar uma oração. Que a tua presença esteja comigo constantemente, porque sem a tua presença eu não sou nada. Sem a tua presença eu me torno incapaz. Porque o nosso corpo, a nossa carne, ela é pecaminosa. Mas a presença de Deus em nossas vidas, ela nos restaura a cada dia. Então, irmãos, que você venha buscar mais a presença de Deus. Porque quando você focar em buscar a presença de Deus, cultuar uma coisa, servir a Deus também, tudo isso nós podemos fazer. Mas não faça de uma forma mecânica. Não haja como se fosse um compromisso diário. Faça de coração puro e peça que em tudo a presença de Deus esteja sobre sua vida. Que aí você vai ver que o Espírito Santo de Deus vai começar a gerar transformação. Aí aquilo que Deus vai começar a gerar em você, você vai sentir que é algo diferente. E vai te fazer cada vez mais ainda dependente de Deus. E vai aprender a confiar
de tudo aquilo que Ele já te prometeu, porque Ele é fiel para cumprir. Então, irmãos, não escute vozes estranhas. Não dê ouvido a outros tipos de coisa, a outros tipos de pessoas, igual Arão deu. Dê ouvido somente a uma pessoa, que é o seu Deus. Não importe o tempo que levar, nunca saia do propósito. Não importe o tempo que levar, nunca saia daquilo que Deus falou que iria fazer. Nunca duvide. Até porque o tempo de Deus não é o mesmo que o nosso. Mas se Deus falou, vai acontecer. Então, irmãos, espere em Deus, acalme o seu coração. Se atente somente na voz de Deus. A palavra de Deus é Deus falando conosco a cada dia. Se a gente abrir a palavra dele, pedir o discernimento do Espírito Santo de Deus, nós vamos entender o que a palavra de Deus quer trazer para nossas vidas. Porque também não devemos só ler a palavra por ler, porque senão ela vai se tornar um livro comum. E a palavra de Deus, ela não é um livro comum. Ela é um livro que nos traz transformação, que nos liberta, nos traz cura. É o nosso manual de vida. Então devemos sempre pedir o discernimento a Deus, pedir o entendimento da palavra. E nós vamos, todo dia, entender o que Deus quer falar conosco. Porque Deus fala conosco todos os dias. Então, irmãos, busque mais a presença de Deus. Escute somente a voz de Deus. Não dê ouvido para o mundo. Não inclina seu coração para o mundo. Inclina seu coração para Deus. Peça a Deus que Ele venha fazer uma transformação por completa na sua vida. E escolha viver uma vida em santidade com Deus. Porque, irmãos, os dias maus, os dias difíceis estão por vir. O que a gente tem visto acontecendo, irmãos, é assustador? É. Mas vem coisa pior por aí. Mas Deus nos prometeu que nos daria escape. Deus prometeu que estaria conosco. Deus enviou o Espírito Consolador para que intercedesse conosco. Mas para isso é necessário que nós inclinamos o nosso coração voltado a Ele, para a obra dEle, que nós venhamos trabalhar para Ele, servir Ele de todo o coração. Porque enquanto nós trabalhamos para Ele, Ele trabalha por nós. Às vezes, irmãos, talvez você possa até pensar: ah, mas eu não escuto a voz de Deus. Eu não sei como Deus está falando comigo. Tem um momento, irmãos, que Deus se cala, sim. Mas Deus nunca esteve ausente da sua vida. A ausência de Deus não é falta de presença. Deus no silêncio está trabalhando ao seu favor. Deus no silêncio está preparando algo para a sua vida. Então, se chegar um momento na sua vida, talvez, que você não escutar a voz de Deus, ou talvez não sentir a presença de Deus, saiba que Deus está no silêncio trabalhando a seu favor. Mas Deus jamais se afasta da gente. Porque a presença dele sempre foi e sempre vai ser real e verdadeira. Então busque no Senhor. Incline seu coração para Ele, que Ele vai trazer para a sua vida tudo aquilo que Ele já determinou para todos nós. Curta nosso canal, se inscreva no nosso canal, compartilha nosso canal, comenta, nos ajude a engajar esse canal.
Que esse canal foi criado para falar da palavra verdadeira de Deus. Uma palavra sem corrupção, uma palavra sem falsidade, mas sim uma palavra que vai edificar todos aqueles que escutar essa palavra. Que nós temos que semear a verdade. Temos que semear a verdade, porque aí sim vamos ganhar almas para o reino de Deus. Senhor Deus, nessa manhã, Pai, quero te agradecer, ó Deus, por mais essa oportunidade, ó Deus, de poder estar ministrando, ó Deus, para os teus filhos, ó Pai. Que essa mensagem, ó Deus, possa alcançar os corações, possa trazer mudança, transformação, e possa também, ó Deus, trazer um entendimento, Pai, de tudo aquilo que o Senhor tem ministrado aos corações, ó Pai. Espírito Santo de Deus, Pai querido Deus, que esse canal possa alcançar vidas, Pai, até os confins da terra, ó Deus. Possa alcançar, ó Deus, aquelas almas, Pai, que necessitam de uma palavra verdadeira, ó Deus, que necessita escutar a Tua voz, ó Deus, somente a Tua voz. E que o coração dos Teus filhos, Pai, seja um coração de adorador, Pai, e se incline, Pai, a Ti, ó Deus. Coloca em Teu altar, ó Deus, cada família, ó Deus, cada jovem, cada adolescente, cada criança, cada adulto, Pai. Que o Senhor possa derramar, ó Deus, a Tua graça sobre todos eles, Pai. Assim eu te agradeço, ó Pai. Que esse canal, ó Deus, venha ter o crescimento, Pai, tanto no físico quanto no espiritual, ó Deus. E que o Senhor possa derramar sobre nossas vidas, ó Deus, a cada dia, Pai. Assim eu te peço, te agradeço. Amém. Fica na paz, irmãos. Tenha um bom dia. Shalom.